Olá, pessoal. Muito boa noite a vocês que estão aqui. Hoje, quarta-feira, vamos aí dar início ao nosso evento, O que faz um DPO na prática. A ideia aqui do nosso evento, e eu já vou aqui até compartilhar, mas a ideia do nosso evento é ser realizado, então, hoje, dia 3, e também amanhã. Eu vou dividir aqui em duas partes, tá? Em princípio, a gente vai aí ter mais ou menos 1 hora em cada dia, talvez um pouquinho mais, né? Quem já me conhece aí, provavelmente sabe que às vezes eu acabo ficando um pouquinho mais do que o combinado, né? O que até hoje, assim, eu nunca vi ninguém efetivamente reclamar, porque no fim das contas, no fim das contas, eu acabo passando mais coisa, né, do que geralmente é planejado. Mas, de toda forma, a gente tem aí, então, esse evento no dia de hoje e também no dia de amanhã. Espero contar aí com a presença de você nesses 2 dias, né? Espero que vocês assistam aí os 2 dias. Já deixo aqui indicado logo no início, mas eu vou fazer essa lembrança aí também um pouquinho depois para quem chegar mais tarde, né? Que esse material que eu vou apresentar aqui, eu vou disponibilizar, tá? Mas eu vou disponibilizar para quem tivesse inscrito aqui no evento, né? Então, mesmo que você aí não tenha inscrito, imaginemos que você viu aí uma notificação, estava passando pelo YouTube ou alguém comentou, tá? Se você tiver interesse, basta você então entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição, né? Que já, aliás, já está aqui na descrição, para que você possa então receber o material. Eu vou enviar o material aí na sexta-feira, tá? Pela manhã, quando a gente encerrar. Sempre tem ali uma coisinha ou outra que eu gosto de corrigir, né? Dar uma última olhadinha, vou encaminhar esse material. Já digo aqui, a gente tem aqui mais ou menos aí 55 slides, tá? Então, é bastante coisa que eu quero trazer aqui para você nesse evento, que eu chamei aí de O que faz um DPO na prática. E enquanto o pessoal está chegando, né, eu quero só colocar aqui por que que eu intitulei desse jeito, né? Porque, na verdade, aqui a gente pode entender de duas formas, né? Ou seja, o que faz um DPO na prática, no sentido do seu dia a dia, né? O que que o DPO faz, o que que o DPO não faz, o que que o DPO pode fazer, o que que é recomendável que o DPO não faça. Mas também tem um outro sentido, né? Ou seja, que aqui é o sentido de o que faz com que alguém seja um DPO na prática, né? Ou seja, que ações criam, né, um DPO na prática. E, na verdade, a ideia aqui principal, eu diria até que é essa segunda, né? Ou seja, eu quero aqui trazer neste evento, nesses 2 dias, hoje e amanhã, justamente a indicação de o que você precisa para que você seja um bom DPO, né? O que você precisa fazer, quais são os passos, quais são os elementos que eu considero que são relevantes para que você possa ser um DPO. E por que eu estou falando isso, né? Porque muita gente acha que para você ser um DPO basta você fazer um curso aqui ou ali, não importa onde, tá? Tirar uma certificação, e aí a certificação está escrito lá que você é um Data Protection Officer, então a partir de agora você é um DPO, né? E ali, aliás, para quem aí estiver assistindo, né, pela primeira vez, eu já vou me apresentar, mas eu já digo aqui, né, como eu morei muito tempo em Portugal, e em Portugal o pessoal sempre fala DPO e não DPO, né? Então eu peguei aí esse costume, por isso que eu sempre vou falar aqui DPO, né? Mas voltando então, né, muita gente acha que sim, é só fazer isso, né? Tira a certificação, aí lá na certificação está escrito, fulano de tal é um Data Protection Officer, e a pessoa sai dizendo que ela é, então, um DPO. Ótimo, mas e aí? E na hora de fazer? E na hora de colocar a mão na massa? Né? Então, a ideia é essa, né? Ou seja, a ideia aqui, claro, é mostrar esta prática, mas também trazer aqui para vocês exatamente como se tornar um bom encarregado de proteção de dados. Não é apenas um encarregado certificado, uma pessoa que tem uma certificação, que é importante, eu tenho várias e a gente vai falar sobre isso aqui também,
tá? Mas principalmente neste segundo sentido, o que faz, né? O que cria, o que te torna um DPO na prática. Então, essa é a ideia aqui do nosso evento, né? Antes da gente começar, para aqueles aqui que estejam aí tendo esse primeiro encontro, aliás, se essa for a primeira vez que você assiste aqui alguma aula, algum evento comigo, deixa aí nos comentários, né? Se essa é a sua primeira vez ou não, tá? Mas para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou aí o professor Matheus Passos, então nas redes, né, eu tenho as redes, você pode me encontrar LinkedIn, Instagram, YouTube, obviamente aí com esse nome de usuário, né, o Prof. Matheus Passos, tá? Então vocês podem me encontrar em todas elas, podem adicionar, podem seguir, etc. Especificamente aí no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, eu sempre estou divulgando material, né, daquilo que às vezes eu estou fazendo no meu dia a dia, ou daquilo que eu acho interessante. Eu também tenho a minha lista de e-mails, tá? A minha lista de e-mails, em que eu também divulgo uma série de assuntos, né? Uma série de temáticas relevantes ou referentes à proteção de dados. Então, se você quiser se inscrever aí na lista também, é só entrar aí no link que está aqui na descrição do vídeo. E eu sou ali o sócio fundador, então, da DataX, né, que é uma empresa brasileira de treinamento e consultoria em proteção de dados. Também atuo como Data Protection Officer, né, Global Data Protection Officer na Bolt, tá, que é uma empresa da Estônia. Então, para quem não sabe, estou na Estônia, né, neste momento, moro aqui desde 2021, então atuo aí como Global Data Protection Officer na Bolt. Também sou membro do grupo de especialistas do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, né, que é pela sigla em inglês, né, é o EDPB, European Data Protection Board. Então, fui selecionado desde o ano passado para fazer parte desse grupo de especialistas que auxilia o Comitê Europeu na sua tomada de decisões. E eu tenho ali um doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, tenho também outras pós-graduações em proteção de dados, tenho mestrado, claro, né, graduação e etc. E tenho ali algumas certificações, né? Eu falei agora há pouquinho, a gente vai falar sobre certificação aqui, tá? Então, tenho algumas certificações ali, as da IAPP, por enquanto eu tenho essas, né? A CIPP-E, CIPM, CIPT e a CDPO do Brasil. E também sou o FIP, né? Que é o Fellow of Information Privacy da IAPP. Eu tenho a certificação da Universidade de Maastricht, né? Como Professional DPO Certification. Tenho estas certificações da EXIM, né? Então, de Data Protection Officer, o de Information Security Officer e o de Blockchain Foundation. E pela ABNT, né? A ABNT tem aí algumas certificações, então eu tenho a de Lead Implementer, da gestão de privacidade da informação, baseada na ISO 27701. Tenho também a certificação sobre gestão de riscos, baseada na ISO 31000, e tenho a certificação de serviços em nuvem, baseada na 27017, 27018. Né? Também tenho outras certificações, tá? Que obviamente não ia colocar todas elas aqui. E aí, como eu disse, se alguém aí tiver interesse, tiver curiosidade, tá? Basta entrar lá no LinkedIn, né? O meu perfil no LinkedIn, ele é um currículo, né? Então, o que eu faço, eu coloco por lá. Vocês podem dar uma olhadinha aí em outros cursos e etc., que eu também tenho outras certificações e por aí vai, tá? Então, esse sou eu, é comigo que você vai passar aqui a próxima hora e pouquinho, tanto no dia de hoje quanto no dia de amanhã. E nesse evento como um todo, né, eu vou aqui trazer esses 4 pontos, né? Esses 4, como eu chamei aí, pilares, e são pilares essenciais para a atuação de um DPO na prática, né? Ou seja, a gente tem aqui um pilar que eu chamei aqui de mais técnico, tá? Este pilar técnico, ele não se confunde com questões relacionadas à TI ou segurança da informação, tá? Então, não, aqui o pilar técnico é o que você precisa saber para ser um DPO, né? Ou seja, quem é o DPO, quais são as suas obrigações,
as suas qualificações, pelo menos esperadas, né? E por aí vai, tá? Então, em termos de conhecimento, o que um DPO precisa ter. Temos depois um segundo pilar, né? Uma segunda parte aqui, que vai ser a parte prática, que é aquilo que eu comentei antes. Você vai lá, faz um curso, faz um treinamento, faz uma certificação, show de bola, mas e aí? Né? Como que você coloca isso na prática? Como que você coloca isso na realidade? E eu acho que isso falta um pouco no caso brasileiro, né? Eu acho que faltam aí cursos, faltam eventos como esse, palestras e etc., sobre como é efetivamente o dia a dia de um encarregado, né? Ou seja, tem muita gente por aí falando que eu faço consultoria, eu faço isso, faço aquilo, mas como fazer? Né? Como colocar aí a mão na massa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Depois eu vou colocar ali as habilidades, né? Ou seja, as principais habilidades que são indispensáveis. E aí não é só falar de conhecimento. Ou seja, eu acho que aqui, caso esse seja aí um dos primeiros contatos, né, de você que está me assistindo com essa questão do encarregado, a questão do DPO, como eu sempre vou dizer por aqui, né, é óbvio que o DPO precisa ter um conhecimento ali jurídico, um conhecimento técnico, agora técnico sim, né, de segurança da informação, gestão, mas tem outras habilidades, tá? Então eu vou abordar isso aqui também. E, por fim, a gente tem ali um pilar de mercado, né? Como estruturar sua carreira, com posicionamento, com certificações e com outros elementos. Não importa aqui se você vai atuar como encarregado interno, tá? Ou seja, um funcionário de uma empresa, como é o meu caso, eu sou um DPO interno, né? Eu sou funcionário da Bolt e eu, então, atuo como DPO, como no caso Global Data Protection Officer para a Bolt, e eu faço o meu planejamento de carreira com base no que tem ou não tem no mercado. Do mesmo jeito que se você for atuar como um DPO as a service, né, o DPO externo, prestador de serviço, você também vai ter de ter esse conhecimento ou saber como desenvolver, então, este pilar do mercado, tá? Então, é isso que a gente vai ver, né, aqui no nosso evento. E aí, talvez você esteja pensando, será que é para mim? Né? E aí eu coloco aqui para quem é esse evento, tá? Então, obviamente, né, eu acho que em primeiro lugar, para todo mundo que tenha interesse aí em atuar como um Data Protection Officer, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, tá? Ou seja, a minha atuação neste momento, né? Óbvio que, como eu disse, eu estou aqui na Estônia, estou aqui na Europa, então é claro que eu tenho um contato maior com a legislação europeia, mas eu não deixo de ter contato com a legislação de inúmeros países ao longo do mundo, né? Em todo o mundo. Quer dizer, a Bolt, ela atua em mais de 45 países, tá? Não são todos os países aqui apenas na Europa. Então, tem legislação que eu conheço e com a qual eu trabalho, eu tenho de ter esse conhecimento da África do Sul, né? Da Nigéria, tá? No Quênia, no Paraguai, né? Ainda que seja mais complicadinho, mas enfim, tem esse elemento de proteção de dados. Na Arábia Saudita, tá? Então, a ideia é essa, né? Para você que quer atuar como um Data Protection Officer, como um DPO, como eu sempre digo, né? Se você tem esse foco, então, sem dúvida alguma, esse evento aqui vai ser para você, tá? Também vale a pena, né, para quem tem interesse em atuar como gestor de privacidade. Aí eu sei que vários que estão aqui assistindo já, inclusive, fizeram o curso de gestor de privacidade comigo, né, que a gente tem, a DataUX tem em parceria com a TI Exames. Tá? E aí, só para aqui, muito rapidamente indicar, né, qual é a diferença, né, de um para o outro, o que é o gestor e o que é o DPO, né? Então, o gestor e o DPO, ambos, eu diria, vão ter o mesmo conhecimento, tá? Porque são pessoas que vão fazer a gestão da privacidade dentro de uma organização, só que com enfoques diferentes, né? Como a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, claro, enquanto o DPO tem um enfoque muito mais voltado para o titular, o gestor de privacidade tem um enfoque muito mais voltado para a empresa, né? Mas, como eu disse, o conhecimento é o mesmo, muda ali um pouquinho, claro, o enfoque. Mas são só essas duas áreas? Na verdade, não. Né? Na verdade, eu diria aqui que esse evento ele é recomendável para qualquer pessoa que queira trabalhar na área de privacidade.
tá? Ou seja, vale lembrar que na área de privacidade a gente não tem só DPO e gestor de privacidade, né? Como, não vou chamar aqui de profissões, mas como áreas de atuação dentro da privacidade, tá? A gente tem outras áreas, a gente tem especialista em privacidade, a gente tem analista de privacidade, a gente tem advogados cujo enfoque é a área de privacidade, ainda que com uma visão diferente do gestor e do DPO, assim como a gente tem tecnólogos, pessoas da área de tecnologia que atuam com enfoque em privacidade, o que também pode ser diferente do gestor e do DPO. Né? Então, a ideia aqui, claro, é focar no Data Protection Officer, no encarregado de proteção de dados, mas as ideias valem principalmente para quem quer atuar como DPO, quem quer atuar como gestor, e aí muita coisa dá para ser aproveitada por quem quer trabalhar aí em outras áreas, tá? Então, a ideia é essa, gente, né? Nós vamos trazer esses pontos aqui, tá? E, sem mais delongas, né? A gente já vai entrar aqui na parte 1, em que a gente vai falar aí, como eu intitulei, deste pilar técnico, tá? E aqui esse pilar técnico, gente, na verdade, eu quero aqui responder a 4 perguntas principais, tá? E a primeira delas é essa aqui, quem é? Tá? Quem é? Quem é o DPO? Quando a gente fala Data Protection Officer, tá? O que é isso? Isso, como se diz, pelo menos se diz lá em Brasília, né? Onde eu morava antes de vir para Portugal e depois vir para a Estônia, isso é de comer ou é de se passar no cabelo? Então, aqui eu trago alguns pontos, começando, né, ali pelo fato de que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no caso brasileiro, a LGPD, que se inspirou no Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, né, o RGPD, e quem atua já na área de privacidade provavelmente conhece o RGPD muito mais pela sua sigla em inglês, que é o GDPR, né? E também por influências portuguesas, né, de ter morado em Portugal. Eu tenho também o costume de falar RGPD e não GDPR, mas obviamente é a mesma coisa, até porque, né, o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ele está em português, né? Português é uma das línguas oficiais da União Europeia, tá? Então, em português, o RGPD é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, tá? E aí, a principal inspiração para o encarregado na LGPD, sem dúvida alguma, vem do encarregado da proteção de dados do RGPD. Inclusive, este é o nome em português. Em Portugal, eu citei aí já 2 vezes, em Portugal ou se fala DPO ou se fala EPD, né, o encarregado de proteção de dados, da proteção de dados, tá? Então, na versão em português, esta é a nomenclatura, né, encarregada de proteção de dados do mesmo jeito que na LGPD, tá? Agora, eu chamo a atenção, realmente, né? A gente sempre fala, quando vai falar de proteção de dados, a gente fala desse vínculo, claro, não tem como não falar do vínculo, né, entre Brasil e Europa, o LGPD e o RGPD, tá? Mas a existência do encarregado, né, do Data Protection Officer, do DPO, não é exclusiva, obviamente, da Europa ou do Brasil, tá? Então, existe em inúmeras outras legislações, e eu coloquei alguns aqui, tá? Como vocês podem ver aí. Então, você encontra DPO, seja com esse nome, né, de Data Protection Officer, ou seja ou com outras nomenclaturas, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é o Chief Privacy Officer, tá? Ele não é o gestor, nesse caso, pelo menos não pela legislação de saúde, né, a HIPAA nos Estados Unidos, tá? Mas isso é um detalhe, né? De toda forma, a gente tem esta função no Uruguai, nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos, em Uganda, na África do Sul, em Singapura, no Quênia, na Nigéria, Sérvia, Gana, México, Egito, Austrália e outros países, tá? E outros países, né? Então, lembrar, e por isso que eu falei, né? Aqui a ideia do evento, ele na verdade é mostrar esta atuação de maneira mais geral, claro, sempre vinculando aqui Brasil em primeiro lugar, Europa em segundo lugar, até por causa dessa junção, né, ou dessa inspiração que o Brasil teve aí em relação à LGPD,
Mas lembrar que não é só nesses dois lugares, né? Claro que aí as prerrogativas variam um pouquinho de país para país, as responsabilidades, mas eu diria aqui que, no geral, pelo menos aí uns 70% dos DPOs, mesmo nesses outros países, se não mais, vão seguir esse mesmo princípio, esse mesmo raciocínio, né? E aí, só de curiosidade, né, no regulamento europeu não há definição, tá? Ou seja, o LGPD não define quem é o DPO, e na LGPD tem lá no artigo 5º, inciso 8, né, a indicação de quem é o DPO, tá? Então, neste artigo 5º, inciso 8, a LGPD indica que o DPO, como acho que a maioria aqui sabe, é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre controlador, titulares e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Aqui, antes da gente continuar, deixar super claro, tá? Tem muita gente por aí que vai dizer, olha, aqui nós temos uma definição, esse é um tipo de DPO, e lá no artigo 41 é outro DPO. Isso não existe. Ah, isso não existe. Tem gente que anda criando moda, dizendo não, porque tem o DPO isso, tem o DPO aquilo. Gente, não existe. O que existe é encarregado de proteção de dados. O que existe é Data Protection Officer. O que existe é o DPO, se você quiser falar em inglês, é o DPO. Ponto. Não tem adjetivo, não tem essa de dizer que, esse aqui é o DPO que faz isso e o outro é o DPO que faz aquilo. Se as empresas quiserem colocar 2 pessoas, 3, 10 pessoas como DPO, isso é outra história, tá? Mas na legislação brasileira, o que existe é a função de encarregado de proteção de dados, ponto, tá? Então, é isso que a gente tem, né? E aí, de novo, Europa meio que deixa em branco, tá? Só que aí o regulamento europeu, obviamente, ele vai compensar, de certa forma, nos 3 artigos que falam sobre encarregado, 37, 38 e 39, né? Que eu vou aqui trazer e comparar com o caso brasileiro. Então, no contexto europeu, tá? Esse aqui é o artigo 39 do regulamento europeu. Como vocês podem ver aí, o encarregado tem pelo menos essas funções. E são funções, pessoal, já digo até antecipando aqui, trazendo um pequeno spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco, são funções que são super semelhantes ao que está lá no artigo 41, parágrafo 2º da LGPD, tá? Praticamente iguais, né? Claro que aqui muito mais detalhado, mas a ideia, a lógica é a mesma, por isso que eu disse antes. No caso brasileiro, o legislador brasileiro claramente se inspirou no regulamento europeu, inclusive aqui, ainda que tenha coisas que o legislador brasileiro não colocou na LGPD, também vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, só ali a título de curiosidade, tá? A gente não vai aprofundar aqui, isso aqui vai ficar de referência, como eu falei, né? E aí até repito, para quem aí chegou um pouquinho depois e queira ter acesso aqui a esse material, eu vou enviar o material, mas você precisa estar inscrito no evento, e a inscrição para o evento, se você ainda não fez, pode ser feita no link que está aqui na descrição desse vídeo, né? Mas vamos lá, o encarregado tem pelo menos essas funções, ele informa e aconselha o controlador ou o operador, bem como os trabalhadores, né, das empresas que tratem os dados a respeito das suas obrigações nos termos do regulamento europeu e de outras disposições de proteção de dados da União Europeia e dos Estados-membros. Então, não é só o regulamento europeu, né? No contexto europeu, a gente tem várias legislações de proteção de dados, não é só o RGPD, tá? Então, tem inúmeras outras, seja no contexto da União Europeia, legislações europeias, seja legislações dos Estados-membros da União Europeia, né? Ou seja, de cada país da União Europeia. Então, o encarregado tem de fazer isso. O encarregado também controla a conformidade da empresa, da organização, com o RGPD, com outras disposições de proteção de dados da União Europeia ou dos Estados-membros e com as políticas do controlador ou do operador relativas à proteção de dados pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento e auditorias. Então, quando se fala ali controlar a conformidade, não quer dizer que o DPO vai lá fazer alguma coisa. O DPO vai orientar. O DPO vai verificar. Ele vai dizer, empresa, olha, aqui no artigo
35 do regulamento europeu estão indicadas as situações obrigatórias em que um RIPD, e eu vou aqui sempre usar a nomenclatura da LGPD, tá, pessoal, para deixar bem claro, né? No caso europeu é AIPD, na LGPD é o RIPD. Então, artigo 35 está lá, dizendo aqui as situações em que o RPD é obrigatório. E eu estou vendo aqui, ó, controlador, que você está realizando a atividade tal que deveria fazer e não fez, né? Que deveria ter sido feito o RPD e você não fez. Isso é controlar a conformidade. Tá? Então, o encarregado, ele não vai lá fazer, não vai corrigir, ele não vai fazer isso, ele vai controlar e dizer, olha, controlador ou operador, né? Depende da situação da empresa, você deveria estar fazendo isso, mas não está fazendo. Tá? Ainda, ele presta aconselhamento quando o tal for solicitado no que respeita à avaliação de impacto, que eu acabei de falar, né? A chamada de avaliação de impacto na Europa. No contexto europeu, é o RG, no contexto brasileiro, é o RIPD, o Relatório de Impacto, e controla a sua realização nos termos do artigo 35. O DPO coopera com a autoridade de controle e o DPO é o ponto de contato para a autoridade de controle sobre questões relacionadas ao tratamento, incluindo consulta prévia do artigo 36. E consulta a autoridade sobre qualquer outro assunto, tá? E o outro ponto que eu quero destacar é que é obrigação do DPO, como está ali, né, levar em consideração os riscos associados às operações de tratamento. Então, o DPO não vai analisar tudo. Quer dizer, não é que ele não vai analisar tudo. Idealmente, ele vai analisar tudo. Mas ele deve analisar as atividades de tratamento que têm maior risco. Risco para quem? Para o titular. Não é para a empresa. Risco para o titular. Tá? Então, essas são as funções aí do DPO. Né? Ainda no contexto europeu, quem pode ser um DPO? Então, a gente já viu quem é, de maneira mais geral, tá? A gente já viu o que faz, segunda pergunta, tá? A gente vai ver agora a terceira, quem pode ser. E depois a gente vai ver a quarta, que é aqui, quando ele tem que ser designado. E teremos uma quinta, mas aí a quinta vai ficar um pouquinho para depois, né? A gente já vai chegar lá. Vamos ver aqui primeiro quem pode ser, tá? Em princípio, qualquer pessoa pode ser encarregada. Mas, como vocês podem ver aí, existem alguns requisitos. Tá? Então, o encarregado é designado com base em suas qualidades profissionais. Então, não é qualquer pessoa. Tá? Não é, e aí aqui é a frase que eu vou dizer agora é uma frase de crítica, tá? Não é o cara que foi lá, fez um curso de sei lá quantas horas, 10, 12, 15 horas, 20 horas, fez uma prova, tirou a certificação e tem escrito sou DPO, então eu tenho as qualidades? Não estou dizendo que não tenha. Pode ter, tem muita gente que, claro, tem. Tá? Mas também tem muita gente que trabalhava com qualquer outra coisa e falou, poxa, esse negócio de proteção de dados acho que dá dinheiro, então deixa eu entrar aqui. Foi lá, fez e agora diz que é DPO. Então, é obrigatório olhar para essas qualidades profissionais, em especial nos conhecimentos especializados do domínio do direito, porque, obviamente, tem uma questão de legislação, e práticas de proteção de dados. Tá? Então, prática de proteção de dados aqui engloba tudo, não é só jurídico, né? Engloba o aspecto, por exemplo, técnico ou tecnológico, né? Eu vou aqui usar aí a nomenclatura da 27.005 em português, né? Que agora não se fala mais nas medidas físicas, técnicas e administrativas, né? Agora são medidas ou controles organizacionais, controles tecnológicos, controles físicos e os controles de pessoas, né? Mas isso é outra história, tá? Mas, 27.005 não, 27.001, 27.002, né, a nova aí de 2022. Então, voltando aqui, né, a gente tem ali, precisa ter um conhecimento aí na área jurídica e um conhecimento das partes de proteção de dados, bem como sua capacidade para desempenhar as funções. Tá? Então, a empresa é responsável por nomear uma pessoa como DPO e ela, a empresa, saiba que vai ser capaz de fazer aquilo dali. Tá? E aí a indicação, né, de que o encarregado pode ser um elemento do pessoal, né, o interno, ou pode exercer suas funções com base em um contrato de prestação de serviços, pode ser o externo. Lembrando que esse externo, tanto faz se é pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Agora, o importante aqui que eu quero destacar é que o próprio regulamento diz que a pessoa tem de ter um conhecimento ali na área de proteção de dados.
né? Quando ele vai ser designado no contexto europeu? Então, o controlador e o operador, né, as empresas designam o encarregado de proteção de dados. Quando? É obrigatório para todas as empresas? Não, não é. A designação ou a nomeação do encarregado vai ocorrer nessas três situações. Nessas três situações. Quando o tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público, excetuando-se tribunais no exercício da sua função, e aqui a gente vê semelhante ao artigo 23, se não estou em erro da LGPD, né, que fala que o serviço público precisa nomear um DPO, tá? Nomear um encarregado. Então, aqui é a mesma situação. E depois, a gente não tem, como no caso brasileiro, tem a questão lá do agente de tratamento de pequeno porte, né? A gente até vai comentar isso daqui a pouquinho, tá? Mas aqui na Europa você não tem a questão do tamanho da empresa, mas sim o nível de risco das atividades que a empresa realiza. Então, ou órgãos públicos ali vão ser obrigatórias, né? Obrigadas, ou então quando as atividades principais do controlador ou do operador consistam em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito e ou finalidade, exijam um controle regular e sistemático dos titulares em grande escala. Então, aqui não importa se a empresa é grande ou pequena. Nós podemos ter uma empresa que é pequena, né, pelo critério financeiro. Mas se ela realizar isso aqui, tá? Se ela realizar isso daqui, esse controle sistemático, regular e sistemático dos titulares em grande escala, ela é obrigada a ter o DPO. Ou, quando, terceiro ponto, as atividades principais do controlador ou do operador consistam em operações de tratamento em grande escala, de, como é chamado aqui, né, categorias especiais de dados, né, que no Brasil é chamada de dados sensíveis, ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações. Então, essas são as situações, tá, em que uma empresa, uma instituição, né, um agente de tratamento, precisa nomear o encarregado aqui no contexto europeu. Tá? Então, são esses os pontos iniciais aqui, como eu falei, no contexto europeu. E agora vamos dar uma olhadinha no caso brasileiro. Né? Como eu falei, o caso brasileiro se inspirou, não copiou, mas se inspirou, obviamente, no regulamento europeu. Tá? E aí vamos responder as mesmas perguntas para o caso brasileiro. Né? Então, o que faz o DPO no Brasil? Né? Quais são as suas funções? E aí, como eu já citei, nós temos lá o artigo 41, parágrafo 2º, né? O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento. E aí aqui tem ali é o caput, né, do artigo 41, esse é o artigo 41, né? Tem alguns autores que colocam que aqui está sendo indicado que é o controlador deve indicar, então o operador não precisa. Eu, pessoalmente, não concordo. Tá? Eu acho que não importa se é controlador, se é operador, precisa ter o encarregado. Né? Claro que a gente vai precisar aí ver a interpretação que a ANPD vai dar para essa frase, tá? E eu não vou entrar aqui no mérito jurídico, né? Porque de repente a ANPD fala, não, olha, o caput de artigo 41, o caput, né, do artigo 41 está errado, não é controlador e operador. Tá? E aí vai ter gente que vai dizer, não, mas a ANPD não pode alterar o texto da lei, etc, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou colocar aqui de maneira prática, eu acho que aqui apesar de estar escrito controlador, que o controlador deve indicar o encarregado, tá? Eu entendo que, na verdade, é o controlador ou o operador, né? Porque o operador também faz atividades de tratamento, não dele própria, né? Quando ele está atuando como operador, mas mesmo quando ele está atuando como operador, ele está tratando dados em nome da outra empresa, e o que significa dizer que ele gera riscos, né? Existem riscos ali. E não é porque a responsabilidade é inicialmente do controlador que o operador está dispensado, né? Além disso, vale lembrar, claro, que o operador é operador enquanto ele presta serviço para alguém, mas se ele estiver tratando os dados próprios, ele é controlador. Então, ele é controlador, ele vai ter de nomear o encarregado do mesmo jeito, né?
Mas vamos lá, esse aqui nós temos o artigo 41, então ali o parágrafo 1º diz que a identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente, né, de forma clara e objetiva, mas o nosso ponto central aqui é esse parágrafo 2º, né, ou seja, o que faz o DPO no Brasil? As atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, que para mim é o principal, né? Ou seja, é a função principal. E depois nós temos ali executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Tá? Então, eu diria, né, que de uma maneira geral, nós temos aí mais ou menos a mesma ideia. Tá? Que o que faz o DPO na Europa informa e aconselha a empresa, tá? Que é esse orientar funcionários. Tá? Para mim, aqui é a mesma coisa. Depois, ali, o que mais? Controla a conformidade da empresa, tá? Incluindo repartição de responsabilidade, sensibilização e formação do pessoal. Para mim, também entra aqui orientar os funcionários. Tá? Claro, não tem o explícito ali a questão de controlar a conformidade, mas quando você fala em orientar o funcionário, eu posso chegar e falar, funcionário, olha, você está fazendo X, mas você tem que fazer Y. Então, até certo ponto, a gente pode ter a mesma ideia de controlar a conformidade. Prestar aconselhamento em relação ao RPD, orientar a empresa de novo. Cooperar com a autoridade de controle e ser o ponto de contato, isso está explícito aqui, né? Receber comunicações da autoridade, né? Então, acho que aqui, por isso que eu falei, de maneira geral, as funções, para mim, são as mesmas, tá? E aí, claro que alguém vai dizer, e tem ali o executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, e isso não tem no regulamento europeu. Tem. Eu não trouxe aqui, mas tem. Tá? Está lá no regulamento europeu que o encarregado pode sim desempenhar outras funções. Igualzinho, mesma frase, mesma coisa. Tá? Não são as mesmas palavras, mas é a mesma coisa. Só que o regulamento europeu tem um detalhe que aqui não está. Né? Aqui não está explícito. No regulamento europeu está lá explícito que o encarregado pode sim desempenhar outras atividades, desde que não gerem conflito de interesse. Né? E aí, como aqui não tem isso, tem gente também por aí dizendo, não, a DPO pode fazer qualquer coisa, porque não existe conflito de interesse na LGPD. Tá? E eu digo aqui, explicitamente, quem fala isso para mim está agindo de má fé. Tá? Está agindo de má fé ou não conhece a LGPD. Tá? Mas sobre essa questão do conflito de interesse, eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou aqui tomar um pouquinho mais de tempo justamente para falar sobre essa questão do conflito de interesse, porque tem sim conflito de interesse. Tá? Tem. Mas eu vou deixar para trazer esse detalhe um pouco mais para frente. Só quero, de novo, antecipando e dando spoiler, dizer que, para mim, eu acho que quem diz que aqui executar demais atribuições, então o DPO pode fazer qualquer coisa, a LGPD não fala nada de conflito de interesse. Quem defende essa visão, para mim, está agindo de má fé em relação ao DPO, à função do DPO. Tá? Mas, como eu disse, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, o que faz o DPO está lá no artigo 41. Agora vamos continuar com as minhas perguntas. Quem pode ser o DPO no Brasil? Quem? Bom, eu coloquei ali entre aspas, né? Qualquer pessoa. Né? Entre aspas, já vou explicar por quê. Mas eu começo ali dizendo, né? Qualquer pessoa pode ser um DPO porque não há na LGPD os requerimentos para que as pessoas sejam nomeadas como DPO. Lembre-se que aqui, no caso europeu, volta aqui, né? Quem pode ser? Também qualquer pessoa, mas pessoas que são designadas com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, conhecimentos especializados no domínio do direito e práticas de proteção de dados. Então, aqui a gente tem algo um pouco mais específico. No Brasil, não. No Brasil, em princípio, qualquer pessoa, tá? Só que aí, gente, é aquela questão da interpretação, é aquela questão de boas práticas, é aquela questão de você agir sem ser com má fé, como eu disse antes, tá? Ou seja, apesar do silêncio da lei,
provavelmente será necessária alguma familiaridade do encarregado, do DPO, com o cenário regulatório brasileiro. Óbvio. Como é que o DPO vai ser DPO se ele não conhecer a legislação? Se ele não conhece a legislação, como é que ele vai analisar a conformidade da empresa? Como que ele vai orientar? Não vou nem dizer analisar a conformidade, né? Como está lá no regulamento europeu, tá? Explícita. Vamos usar o linguajar aqui da LGPD. Se ele não tiver esse conhecimento, como que ele vai orientar funcionário a respeito do que fazer? Ele precisa ter esse conhecimento. Eu não estou dizendo que só quem tenha conhecimento jurídico vai ser. Não é isso. Tá? Não é isso. Eu estou dizendo que ele precisa ter. Assim como eu sou um defensor dessa ideia já há anos, o DPO também precisa ter conhecimento técnico. Pelo mesmo motivo. Ou, de novo, usando o novo linguajar das normas da ISO, pelo menos em português, conhecimento tecnológico. Porque se ele não tiver, como que ele vai orientar a empresa? Né? A gente acabou de ver, está ali no meio, ó. Função do encarregado orientar os funcionários e os contratados a respeito de práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. As práticas em relação à proteção de dados envolvem o conhecimento tecnológico. Então, ele precisa ter familiaridade com o cenário regulatório, bem como práticas, com as práticas de proteção de dados para cumprir com as obrigações. Então, o encarregado, se não tiver conhecimento jurídico e tecnológico, ele não vai orientar a empresa, a organização. Ele não vai ser um bom encarregado. Tá? E ainda ali, segundo a ANPD, lá no seu guia orientativo sobre controladores, né, agentes de tratamento e encarregado, lá tem lá no finzinho, que no que diz respeito às suas qualificações profissionais, essas devem ser definidas mediante um juízo de valor realizado pelo controlador, que indica o DPO, considerando conhecimento de proteção de dados e segurança da informação, e em nível que atenda às necessidades das operações de tratamento da organização. Tratamento de dados pessoais, foi o que eu coloquei agora, né? Ou seja, a própria ANPD já indicou, tá? Eu vou pedir licença aqui, pessoal, vocês viram aqui, tá incomodando colocar um colírio rápido, mas voltando aqui, a própria ANPD, então, já indicou que o encarregado precisa ter conhecimento jurídico e de segurança da informação. Sem isso, não será um bom encarregado, tá? O DPO deve possuir ainda conhecimento significativo, competência teórica e prática em relação à proteção de dados e segurança da informação, bem como amplo conhecimento das regras que envolvem a proteção de dados aplicáveis ao setor de atividade econômica relevante. E aqui sou eu, tá? Esses 3 parágrafos aqui finais é a minha visão, é a minha opinião. Então, ele precisa aí ter esse conhecimento na área jurídica e na área de tecnológica de segurança da informação mais geral, mas também regras específicas do setor da empresa. Tá? Por exemplo, eu trabalho no setor de transporte. A Bolt é uma empresa estilo Uber, né? Por isso que eu falo transporte. Se cair alguma coisa no meu colo sobre um hospital, eu vou saber resolver? Claro que vou. Uma boa parte vou, sem dúvida. Mas vai ter coisa que eu não vou saber resolver. Porque não é minha área específica. Não é o setor da empresa na qual eu trabalho. Se cair algo da área de educação, vou saber resolver? De novo, a maior parte, sim. Me garanto. Mas vai ter coisa que eu vou dizer, olha, isso aqui é específico, não sei. Então, o DPO precisa ter esse conhecimento geral, jurídico geral, tecnológico geral e setorial específico ali do setor da empresa. E assim como no contexto europeu, né, o encarregado poderá ser tanto um funcionário da instituição quanto um agente externo, né, seja pessoa física ou jurídica. O DPO as a service, né, prestador de serviço físico ou jurídico. Tá? E os controladores também podem aproveitar os conjuntos de habilidade de vários indivíduos e preencher a posição usando comitês ou grupos de trabalho, que é também perfeitamente normal. Tá? Vamos passar aqui para outra questão. Quando que o DPO vai ser designado no caso brasileiro? Né? E aí, pela redação da LGPD, todos os agentes de tratamento devem designar um DPO. Mas aí nós temos lá o artigo 11 do regulamento aprovado pela resolução número 2 da ANPD, né, dos agentes de tratamento de pequeno porte. Então, esse regulamento indica que os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o encarregado, conforme o artigo 41.
né? Porém, pelo artigo 3º deste regulamento, vejam aí o detalhe. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto no regulamento os agentes de tratamento de pequeno porte que realizarem tratamento de alto risco. Então, se tem ali uma microempresa ou uma pequena empresa, tá? Mas se ela realizar tratamento de alto risco, ela precisa nomear um encarregado. Ou ainda, aufiram, né, não então se beneficiam dessa isenção, as empresas que aufiram receita bruta superior ao limite estabelecido no artigo 3º, inciso 2, da Lei Complementar número 123 de 2006, que esse limite é de R$ 4.800.000, ou no caso de startup, do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar número 182 de 2021, que é de 16 milhões. Tá? Então, se eu tenho uma empresa que, em princípio, se enquadra nas definições do regulamento, mas recebe, né, uma receita bruta acima disso, ela já não está isenta. Ou pertence ao grupo econômico de fato ou de direito, cuja receita global ultrapasse os limites referidos no inciso 2, aí que é esses limites que eu trouxe aqui, conforme o caso. Então, também tomar cuidado, porque muita gente fala, não, se você é pequena empresa, microempresa, nem empresa de pequeno porte, como é a definição, não precisa. Não precisa, mas tem esses detalhezinhos aqui. E eu acho que o mais importante é o primeiro. Empresa de pequeno porte que realize tratamento de alto risco precisa nomear o encarregado do mesmo jeito. Tá? Com isso, a gente fecha aí as primeiras quatro perguntas. Né? As primeiras 4 perguntas, tá? Ou seja, quem é o DPO, que a gente viu. Depois a gente viu aqui o que faz o DPO, tanto no Brasil quanto na Europa, quem pode ser e quando deve ser designado. Mas eu falei que tinha uma quinta, tá? E a quinta é essa daqui. Qual é a posição? Que é aí o que muitas vezes traz mais, né? Como é que se diz? Tipo, debates. Vamos colocar assim. Então, quem pode ser, ou qual é a posição? Então, aqui, de novo, pelo regulamento europeu, trago aqui, né, e a gente tem indicação de alguns pontos. Então, primeiro, o controlador e o operador devem assegurar que o encarregado seja envolvido de forma adequada em tempo útil em todas as questões relacionadas com proteção de dados pessoais. Então, esse é um ponto, tá? Não é ainda o ponto principal, mas é um ponto interessante, né? Ou seja, o encarregado deve estar envolvido em todas as atividades de tratamento, saber o que se passa. Senão, como é que ele vai conferir a conformidade se não tiver conhecimento, tá? Depois temos ali que o controlador e o operador devem apoiar o encarregado no exercício das suas funções, faltou ali, né? Fornecendo-lhe os recursos necessários ao desempenho dessas funções e à manutenção dos seus conhecimentos e dando acesso aos dados pessoais das operações de tratamento. Então, tá, tem outra obrigação aqui para o controlador, né, e o operador, para o agente de tratamento, tá? Mas o ponto principal é esse terceiro que eu quero trazer aqui. Né? O controlador e o operador devem assegurar que o encarregado da proteção de dados não recebe instruções relativamente ao exercício das suas funções. Repito, encarregado não recebe instruções em relação ao que ele deve ou não fazer. O controlador não pode dizer, encarregado vai lá e faça isso, encarregado vai lá e faça aquilo, encarregado chegue a tal resultado, encarregado, eu como empresa quero atingir tal objetivo, faça com que eu atinja esse objetivo. Isso o controlador não pode fazer. O agente de tratamento não pode fazer. Tá? Isso é aquilo que se fala da independência do encarregado, que está explícito no regulamento europeu. Tá? E continuando, nessa independência, o encarregado não pode ser destituído nem penalizado pelo controlador ou pelo operador pelo fato de exercer suas funções. Ou seja, o encarregado vai lá atrás de mais informação e fica, digamos assim, pentelhando a empresa, aqui no bom sentido, ou ele vai lá e faz uma recomendação que é contrária ao interesse da empresa, tá? A empresa não pode destituir o encarregado, porque o encarregado está exercendo sua função, tá? E, além disso, né, o encarregado informa diretamente a direção ao mais alto nível da empresa. Então, este é um parágrafo aqui
no regulamento europeu, que é muito importante. Como vocês podem perceber, garante a independência do encarregado na Europa, né? Depois a gente tem ali que os titulares podem contactar o encarregado sobre as questões relacionadas com o tratamento dos dados e com o exercício de direitos, do mesmo jeito que a LGPD falou isso, né? Lá no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 1, aceitar reclamações, tá? Aliás, é o 1 ou é o 2? Vamos voltar aqui, né? Cadê? Aqui, tá? É o 1, exatamente, ó. Artigo 41, parágrafo 2º ali, atividade do encarregado. Inciso 1, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, né? Então, aqui nós temos aí a mesma, mais ou menos aí a mesma ideia, né? Tá? Depois ali no penúltimo, né, que o encarregado está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade, beleza? E a última que eu já tinha falado antes, o encarregado pode exercer outras funções, sem problemas. Do mesmo jeitinho que a gente viu ali no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 4. Exercer outras funções, tá lá. Só que aqui está explícito, o controlador e o operador devem assegurar que essas outras funções e atribuições não resultam em um conflito de interesses. O que eu quero que vocês tirem desse slide? O terceiro e o último. São os mais importantes, né? A questão da independência do encarregado, tá? Então, como está ali, ele não recebe instruções, né? Ele não pode ser destituído nem penalizado, tá? E ele pode exercer outras funções dentro da empresa, desde que essas funções não resultem em um conflito de interesse. E o conflito de interesse a gente já vai chegar lá. Mas antes, vamos ver o que o Brasil fala sobre isso. Caso brasileiro. Tá? E aí eu coloco aqui qual a posição do DPO dentro da empresa. Neste momento, né, hoje, 3 de maio de 2023, esta posição ainda não está definida, nem na LGPD e nem pela ANPD. Tá? Então, a gente não tem uma explicitação, né? Como a gente acabou de ver, a LGPD não traz nada ali explícito no artigo 41. Tá? Agora, eu vou trazer para vocês aqui a minha visão. E a minha visão de um doutor em direito, tá? É a visão de análise da LGPD, não é de um artigo, né? Até porque a interpretação jurídica, quem estiver aqui assistindo e for da área jurídica, sabe que a gente não vai ler frase por frase. Né? Você não lê só um artigo solto, ele está no contexto da lei e a lei está no contexto do ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, eu acho que tem isso, em primeiro lugar, essa minha interpretação da LGPD. Segundo, nós temos já indicações pela ANPD, indicações lá no guia orientativo sobre agente de tratamento e encarregado, que eu vou trazer aqui. Tá? E ainda temos depois a questão do próprio conflito de interesse de definir o que é. Então, qual a minha visão aqui, minha interpretação jurídica, repito, como doutor em direito constitucional dessa legislação, da LGPD? A própria LGPD traz alguns indícios, na minha visão, Matheus, que parecem garantir a independência do DPO de maneira semelhante. Não está explícito, mas está subentendido. Aí é a questão da interpretação. Eu vejo dessa forma. Por quê? Quando eu olho lá para o artigo 5º, inciso 6, eu vejo o conceito de controlador. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento. Portanto, o DPO não toma decisão. Quem toma a decisão é o controlador. Então, aqui, para mim, isso é um indício claríssimo da independência do encarregado. Até porque lá, no próprio artigo 5º, inciso 8, como a gente viu a definição do DPO. E eu até volto aqui, tá? Primeiro slide aqui, lá embaixo. DPO é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação, não é para tomar decisões. Ele é o canal de comunicação entre controlador, titulares e autoridade nacional e ainda executa aquelas funções que a gente acabou de ver. Mas o DPO não toma decisões. Tá? Então, nós temos isso aqui. Quem toma decisão é o controlador, o que, para mim, demonstra uma certa independência do DPO. Depois, nós vamos no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 3.
que é a atividade do DPO? Orientar funcionários. Não é a atividade do DPO fazer isso ou fazer aquilo. Ele orienta, tá? E orientar, pessoal, não é, também diferentemente do que algumas pessoas falam por aí, orientar não é dizer assim, empresa, acho que é melhor você fazer isso. E aí eu vou lá e faço. Isso não é orientar, isso é fazer. Orientar é indicar o caminho. Orientar é dizer, olha, com base na legislação de proteção de dados, com base nas normas de segurança da informação, nesta atividade de tratamento, o ideal é fazer isso, isso, isso e isso. Ponto. Isso é orientar. Quando um pai orienta o filho, o pai chega para o filho e fala, meu filho, acho melhor você fazer assim. Acho melhor você fazer assado. Quem faz assim o assado é o filho, não é o pai. Muitas vezes a gente sabe que o pai vai lá e toma a decisão no nome do filho. Aí o pai está tomando a decisão. Tá? Então, a ideia aqui é essa. O DPO orienta. Ele não faz. Ele não faz. Tá? Ele não concretiza. E tem um terceiro elemento, no artigo 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento, causar a outra em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação, é obrigado a reparar. O DPO é obrigado a reparar? Não. O DPO tem responsabilidade? Não. Por quê? Porque o DPO é independente. O DPO é independente. Quer dizer, essa é a conclusão, claro, como eu disse, a qual eu chego quando eu faço aquilo que todo jurista deve fazer, que é fazer uma interpretação da lei como um todo. Não é olhar aqui e falar assim, olha, aqui nessa linha não diz nada, como não diz nada, eu posso fazer o que bem entender. Não é assim. Não é assim. Tá? Mas como eu disse, isso aqui é a minha visão. Mas a gente ainda tem o quê? A gente ainda tem a visão da ANPD. E aí, o que a visão da ANPD diz? Guia sobre controladores e operadores, parágrafo 75. A ANPD vai lá e diz: considera-se importante que o encarregado tenha liberdade na realização. Claro, a ANPD está dizendo é importante, é relevante, é uma boa prática, mas a ANPD está indicando o caminho. Está indicando a interpretação que provavelmente ela vai dar quando ela soltar o guia orientativo sobre encarregados, que está agora aí na agenda regulatória da ANPD para esse ano, 23, 24. É esse o rumo que ela vai seguir. Então, ela vai lá e diz, no 75, importante que o encarregado tenha liberdade. Aí ela vai no 76 e diz, é importante que o encarregado tenha recursos para realizar suas atividades. Aí ela vai no 77 e diz, a responsabilidade pelas atividades continua sendo do controlador, conforme está no artigo 42 que a gente acabou de ver. Tá? Portanto, a responsabilidade do DPO se limita ao exercício adequado e diligente das suas funções, e qualquer responsabilidade civil ou administrativa recai sobre a organização. Por quê? Porque o DPO tem a sua liberdade, porque o DPO é independente. Tá? E mais do que isso, essa independência está diretamente relacionada ao conceito de conflito de interesse. E aí eu volto aqui e repito: pessoas que dizem que atuam como DPO, dizendo que o DPO pode sim tomar decisões sobre atividade de tratamento. Que o DPO pode sim fazer isso, fazer aquilo outro. Por quê? Porque na LGPD não tem conflito de interesse. Não está escrito, não está proibido, então pode fazer errado. Errado. Tá? Errado. E vou provar por que está errado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que é conflito de interesse? E aí, se você me segue no LinkedIn, talvez você já tenha visto esse slide, né? Que eu coloquei a definição. O que é conflito de interesse? E né, eu trago aqui duas, tá? Duas, que é a definição que está presente no setor público, na Lei 12.813 de 2013, tá? Que dispõe sobre o conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores.
e tem lá a definição, o que é conflito de interesse. Para os fins da lei, considera-se inciso 1, né? Artigo 3º, inciso 1. Conflito de interesses, a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Claro, isso aqui é voltado para o serviço público, mas você tem claramente ali a indicação do que é o conflito de interesses. E aí no setor privado? No setor privado eu usei o que está nessa norma da ISO. 37.001, que é a versão corrigida de 2019, sobre sistemas de gestão anti-suborno. E tem lá, nas definições, no item 3.29, a definição de conflito de interesse. Situação onde os negócios, finanças, famílias, interesses políticos ou pessoais podem interferir no julgamento de pessoas no exercício das suas obrigações para com a organização. E aí você vira assim para mim e fala de novo: ai, Matheus, a LGPD não tem conflito de interesse. Então, eu sou advogado da empresa, também posso ser o DPO. Eu sou o chefe de tecnologia da empresa, né? Eu posso ser o DPO. Eu sou chefe de segurança da informação, posso ser o DPO. Essas três frases estão erradas. Estão erradas. Estão erradas porque elas vão contra estas duas definições, tá? Estão erradas por quê? Porque se um faz, como que o outro vai auditar se é a mesma pessoa? Tá? E nesse sentido ainda, eu vou trazer aqui, tá? Trago aqui uma definição para deixar ainda mais claro, que aqui é do contexto europeu, mas eu sugiro que vocês leiam isso. Esse acórdão aqui, ele tem em português. Inclusive, ele não é grande, tá? Ele é coisa aí de 15 páginas, não mais do que isso. E você pode pular metade dele. A não ser que você seja da área jurídica e queira entender tudinho. Mas quem não for da área jurídica, você já vai direto para a parte onde tem lá questões e as respostas às questões. É aquilo que importa na prática. Então, nesse acórdão 453/21 de 2021, que fala sobre conflito de interesse do DPO, o Tribunal de Justiça da União Europeia trouxe esses pontos, tá? Que é o seguinte, e de novo, eu tenho certeza que tem alguém aí que está pensando: ah, mas Matheus, isso é do contexto europeu, tem nada a ver com o Brasil. Pode não ter a ver, não é uma decisão, obviamente, né, do caso brasileiro, claro, tá? Não é uma decisão da justiça brasileira, sem dúvida. Só que tem uma coisa chamada boas práticas, né? Tem uma coisa chamada boas práticas, tá? E eu acho que vale a pena a gente seguir boas práticas e eu entendo que essa aqui é uma delas. Então, lá no parágrafo 41, o tribunal diz: não pode ser confiado ao encarregado a execução de funções e atribuições que seja suscetível de prejudicar o exercício das funções que ele exerce enquanto encarregado. O que é óbvio. Se tem algo que pode trazer prejuízo para a função de encarregado, este algo, essa tarefa, não pode ser atribuída ao encarregado. Depois, lá no parágrafo 44, o tribunal coloca, de novo, não podem ser confiados ao encarregado funções e atribuições que levem a determinar as finalidades e os meios de tratamento. E aí, o final, né, a visão final do tribunal é essa que está no parágrafo 46. Pode existir um conflito de interesses quando são confiadas ao encarregado outras funções ou atribuições que levem este último a determinar as finalidades e os meios de tratamento junto com o controlador operador. Tá? Ou seja, é o mesmo que eu coloquei anteriormente, que é a minha interpretação que eu falei, é isso aqui, ó. Controlador é quem toma decisão. Se o DPO é colocado numa posição em que ele toma decisões, tem conflito de interesse. Então, se o DPO é também advogado da empresa, é óbvio que tem conflito de interesse. Se o DPO está na função de CISO, é óbvio que tem conflito de interesse. Se o DPO está também na função de chefe de TI, é óbvio que tem conflito de interesse. Tá? E não adianta você dizer assim: ah, mas a LGPD não proíbe. A LGPD não diz nada. Tá? Aí, pessoal, é como eu falei. Por que eu falei antes que era má fé? Aí é você agir de maneira ética.
tá? E tem mais coisa ainda, tá? A gente vai aqui, estamos quase chegando aqui no finzinho do dia de hoje, ainda tem aqui alguns slidezinhos, mas eu quero ainda trazer um terceiro ponto sobre conflito de interesses, que também alguém, né, vai torcer o nariz e dizer, ai, Matheus, isso é da Europa, mas, de novo, é uma boa prática para o Brasil. Isso aqui é uma recomendação lá do Comitê Europeu sobre encarregado, que antes de ser o Comitê Europeu, era chamado de Grupo de Trabalho do artigo 29. Tá? E aí eu sempre falo, quem quer ser bom em proteção de dados tem de ler as orientações do Comitê Europeu, que eu sou lá o membro do grupo de especialistas do Comitê Europeu. Leiam isso daqui, porque isso aqui vai para o Brasil depois. Tá? Os guias orientativos da NPD, especialmente lá o de controlador e operador, são uma cópia do guia orientativo aqui das orientações sobre controlador e operador do Comitê Europeu. Então, eu não duvido nada que a NPD pegue este guia, que essas orientações do encarregado, e leve para o Brasil. Claro, com uma adaptação ou outra, sem dúvida, porque não é a mesma coisa. Além do mais, isso aqui é de 2017 ainda, né? Claro que ela vai atualizar, mas o espírito vai estar lá. E o que está aqui, ó? Regra geral, cargos suscetíveis de gerar conflitos de interesse no seio da organização podem incluir não só os cargos de gestão superiores, como, por exemplo, diretor executivo. Por quê? Porque o diretor executivo toma decisões sobre atividade de tratamento e o DPO não toma. Diretor de operações, diretor financeiro, diretor de departamento médico, diretor de marketing, diretor de recursos humanos ou diretor informático, né, que é o português de Portugal, tá? Mas também outras funções em níveis inferiores da estrutura organizacional, se esses cargos ou funções levarem à determinação das finalidades e dos meios de tratamento. E aí alguém vai dizer assim, alguém que seja da área jurídica vai dizer, ué, Matheus, mas aqui não tem, né, o advogado ou o diretor jurídico da empresa. Não está citado aqui, mas gera conflito de interesse, porque o diretor jurídico quer defender quem? O advogado da empresa está ali para defender quem? É a empresa, tá? Então tem conflito de interesse também, é óbvio. E além disso, você quer um quarto argumento, porque teve o meu, Matheus, doutor em direito. Você fala, ah, não, Matheus não sabe de nada. Aí eu trouxe para você o guia da NPD. Aí eu trouxe para você, como boa prática, o acórdão do Tribunal de Justiça. Aí eu estou trazendo agora para você aqui orientação do Comitê Europeu. Mas quer uma quinta? Norma da ISO. ISO 27701, o que ela coloca? Tá? Ela coloca lá na seção, como está ali, 6311, quando ela vai falar sobre o encarregado. E isso aqui é o encarregado. Tanto que quem tiver a norma da ISO, depois procure, tá? Essa seção 636311, e logo depois desses tópicos, que isso aqui eu copiei e colei da ISO 27001, 27701, tem lá duas notas de rodapé. A primeira nota diz assim, esta pessoa é chamada de Data Protection Officer. E depois tem nota edição brasileira. E está lá, no Brasil, o Data Protection Officer é chamado de encarregado. Então, isso aqui é um encarregado. Tá? E o que está ali? Né? Convém que a organização indique uma ou mais pessoas, ok, mas eu quero chamar a atenção porque vem depois. Convém que essa pessoa responsável, que é o encarregado, tá? Quando apropriado, seja independente e reporte ao nível gerencial apropriado. Tá? Esteja envolvido na gestão das questões que estejam relacionadas ao tratamento de dados. Seja especialista na legislação, regulamentação e prática de proteção de dados. Atue como ponto de contato junto às autoridades. Informe a alta direção e aos empregados da organização sobre suas obrigações em relação ao tratamento de dados e forneça orientação em relação às avaliações de impacto. Então, eu trouxe aqui para você 5 visões. 5 visões. Repito, a minha, da NPD, Tribunal de Justiça da União Europeia, Comitê Europeu, ISO 27701, que dizem a mesma coisa. Que se o DPO exercer outras funções que definam a atividade de tratamento, vai existir conflito de interesse. Tá? E para a gente fechar essa parte, eu trago aqui mais 2 slides. Primeiro, né?
De maneira prática, então, é importante enfatizar que o DPO deve ter a independência funcional e a liberdade necessárias para, por exemplo, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar medidas sem influência externa. Quando eu digo sem influência externa, eu não estou falando de outra pessoa, de outra empresa. Estou falando dentro da sua empresa, sem influência externa, ou seja, de outras pessoas para além do grupo de privacidade, né? Com o único objetivo de apoiar a tomada de decisões da diretoria em relação a questões de proteção de dados. Portanto, é altamente recomendável que o DPO esteja, sim, livre de conflito de interesse em seu desempenho funcional e responda diretamente à gerência sênior. Por esse motivo, é no mínimo complicado, para não dizer impossível, né, dizer que o encarregado pode acumular funções. Como ele vai fiscalizar a si mesmo? E aí, como eu falei, vai ter gente aí, deve ter gente aí assistindo agora que está dizendo, mas a lei não proíbe. Errado, tá? Quer dizer, como eu pus, verdade, a lei não proíbe, mas esse racional de dizer a lei não proíbe é errado, tá? É necessário lembrar da necessidade de cumprimento do princípio da responsabilização e prestação de contas. E ainda um último ponto aqui sobre o conflito de interesses, olhando para a realidade. Qual a diferença do lead implementer e o lead auditor? Né? O auditor líder e o implementador líder. Gente, um implementa e o outro vai lá auditar a implementação. E aí eu trouxe ali aquela frase da IT Governance, né, que é uma das grandes aí empresas que fornecem treinamento e fazem auditoria e etc. dessa área. E ela coloca o óbvio. Eu tenho a certeza que tem muitos de vocês aqui que devem ter feito lá o lead implementer da ABNT, igual eu fiz, o 27701, tá? Lead implementer vai implementar. Ele vai implementar. O lead auditor, você pode ser implementer e auditor para a mesma empresa ao mesmo tempo? Como que você vai implementar? Você vai lá e fala, eu, fulano, vou implementar essa ação. Ah, tá, implementei. Agora deixa eu auditar o que eu fiz. Isso não existe. A mesma coisa aqui. O controlador é o implementer. Ele vai lá e faz. O DPO é o auditor. Ele vai lá e audita o que o implementer fez. Então, dizer que, mas a LGPD não proíbe, né, que não tem impedimento nenhum, vai falar isso lá para a ISO. Vai tentar certificar a sua empresa com a mesma pessoa sendo o implementer e o auditor, para ver se a ISO vai dar o carimbo e dizer, sim, aqui está certificado, está valendo, está perfeito, está show de bola. Você acha que vai conseguir? Tá? Eu duvido. Quem implementa não é o mesmo que audita. A mesma relação, a mesma razão está aqui presente no caso do encarregado. Tá? São esses pontos que eu quero trazer aqui hoje para o nosso pilar mais técnico. Como eu falei, não é técnico de tecnológico, mas é técnico desse conhecimento sobre o que é o DPO, necessidade de independência, ausência de conflito de interesses e por aí vai. Vamos passar agora para o nosso pilar prático. Agora, o prático é a mão na massa, tá? E eu vou aqui começar. A gente está chegando aí já ao finzinho, né? Já era aqui para ter passado, mas eu tenho aqui mais 5 slides, tá? E aí a gente finaliza por hoje, continua amanhã, tá? Mas vamos lá, pessoal. Você foi lá, fez a sua prova, ou, enfim, atuou como encarregado, e aí eu coloco essa situação aqui para você. Né? O que faz um DPO na prática? E aí, né, gente, eu sempre vou colocar aqui, né, a Vertice BN Brasil, tá? Para quem está chegando aí, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, a Vertice BN Brasil é uma loja de moda fictícia. Tem alguns anos que eu criei já, a Vertice BN já está aí desde 2020, né? Ou seja, é uma loja de moda, de venda de roupas e acessórios, etc.,
tá? Até coloquei ali, né, a contextualização dela, que eu criei para poder usar como exemplo nas minhas aulas de proteção de dados, né? E é a VXBN Brasil, que é a VBBR, sempre utilizo, tá? Não sei se a nossa brincadeira interna aqui, né? O nosso DPO está aqui, né? Em um outro curso, né? O Fernando acabou virando aí o DPO da VXBN, tá? Então, a gente tem aqui, e aí esse é o contexto, tá? Você agora é o DPO, né? E a matriz está lá na Itália. A VBBR é uma empresa que atua na área de vendas, né, de vestuário e acessórios finos, nomeadamente chapéus, tendo uma loja física em São Paulo e um site disponível nesse endereço que está aí. Então, quem quiser entrar depois e dar uma olhadinha, pode entrar, tá lá, tá funcionando. Eu mantenho o site, a gente mantém o site, faz uma mudança aqui, outra ali, tá? Mas a gente mantém esse site funcionando. Só colocar aqui mais um pouquinho, a gente está meio irritado aqui hoje. Pronto. Mas, enfim, temos lá a VesticeBN, tem um sitezinho, tem Instagram também, tá? Quem quiser aí procurar o Instagram, fique à vontade, que vocês vão achar o Instagram. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras e publica alguma coisa por lá, né? E eu tenho essa contextualização. 1 milhão de visitas por mês, aqui, né? Já aumentamos, né? Porque a VesticeBN está crescendo, né? Então, 1 milhão de visitas por mês, 50 mil vendas mensais. Se é muito, se é pouco, aqui não importa. Esses são números para dar uma certa, né, ideia. E aí nós temos essa situação, tá? A direção da VXBN tem 2 novos projetos baseados na utilização do serviço da empresa OpenAI, né, que está na moda agora, né? Todos vocês devem, obviamente, conhecer, criador aí do ChatGPT, que se baseia na tecnologia do GPT, né? E tem aí o GPT versão 3, GPT versão 4, tá? E esses são os 2 projetos. Caiu no seu colo. Chegou hoje no trabalho, estava lá, olha, a gente quer fazer isso aqui, tá? Primeiro, criação de um bot para facilitar aos funcionários a obtenção de informações sobre a empresa na sua rede interna, usa um SharePoint, incluindo pesquisa em documentos de todas as filiais e também da matriz. Então, tem o SharePoint do Brasil, tem o SharePoint lá da Itália, tem o SharePoint de outras vestícios benes pelo mundo, tá? E o pessoal do Brasil quer fazer isso. Direção geral ali, direção do Brasil. Falou, vamos criar aqui, vamos usar, né? Temos nossa rede interna, tem lá informações, seja no SharePoint, né? Para quem não conhecia aí, talvez o pessoal conheça o Confluence também, né? A mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Então, temos lá informações e a gente tem que sintetizar. Esse é um projeto. E o outro? Criação de ferramenta para melhoria de qualidade de serviço de atendimento ao consumidor, por meio da análise das respostas dadas aos funcionários, com respectiva melhoria das mensagens e do desempenho dos funcionários. Então, a ideia é pegar as respostas que os funcionários já enviaram antes, pegar essas mensagens, enviar lá para a OpenAI, melhorar a resposta de alguma forma, tá? E aí enviar a resposta melhorada para os consumidores. Mas também usar isso como ponto de melhoria para os funcionários. Tá? Caiu no seu colo e está ali, ó. Dê um parecer sobre o projeto, sobre esses projetos. É o que você tem de fazer. Isso aqui, pessoal, óbvio que com as devidas adaptações e mantendo, né, a questão da obrigação de sigilo e confidencialidade que eu mostrei para vocês agora há pouco, que todo encarregado tem aqui na Europa, tá? Mas isso são situações totalmente práticas, tá? Totalmente verídicas, reais. Quero seu parecer. Quero que você me diga. E não é, obviamente, dizer sim ou não. É isso que vai acontecer. Vai cair no seu colo e vai dizer, quero seu parecer. E repito, dar o parecer não é dizer sim, pode fazer. Não, não pode. É dizer sim, pode por isso, por isso, por isso. Não, não pode por isso, por aquilo. Ou pode, mas tem de fazer isso antes. Não pode, mas tem de fazer aquilo. Por aí vai. E aí minha pergunta é essa, qual a primeira coisa a fazer? E talvez você tenha pensado em uma dessas 2 opções. Talvez você tenha pensado que a primeira coisa a fazer é ver se tem base legal adequada.
Hã? Ou talvez você tenha falado, não, vamos ver quais as medidas de segurança. Tá? O que vocês acham? Se você escolheu qualquer uma dessas, pessoal, sinto dizer, está errado. Nos dois casos, se você escolheu qualquer uma dessas duas opções, você está errado. Não é a primeira coisa a fazer pensar em base legal. Não é a primeira coisa a fazer verificar que medida de segurança existe. Ou não existe, mas precisa existir. Primeira coisa a fazer é entender a contextualização dos projetos. Tá? É entender o que se quer fazer, como se quer fazer. Então, eu tenho como DPO, primeira coisa é, repito, contextualizar. Então, se chegam para mim e falam, tá, me dá detalhes. E aqui eu tenho algumas perguntas. Né? Essas são as informações mínimas aqui necessárias para que você, como DPO, possa ter um entendimento mínimo sobre o que vai ser feito. Então, eu tenho que saber qual é o escopo do projeto. Por quê? Porque dependendo do escopo, eu vou ter consequências diferentes. Inclusive em termos lá das medidas de segurança, por exemplo. Quais são as finalidades? Tudo bem, as finalidades aqui, claro, eu que criei, eu já dei uma contextualização para você. Mas imagine que cai aquilo ali no seu colo. Você vai querer saber qual é a finalidade. E aqui eu pus no plural, por quê? Porque na prática vão chegar para você e vão falar isso, ó, eu quero esses dois. Aí quando você começa a questionar, surgem 500 finalidades diferentes, tá? Então você tem que começar a perguntar, mas é só isso que você quer? Você não vai usar o dado para mais nada? Isso tem que estar claríssimo. Com a natureza e a descrição dos dados. Quer dizer, aqui quando eu digo natureza, é o que? É dado normal, né? Como eu sempre digo, ou é dado pessoal sensível? Tá? Quais são os dados? Eu vou usar o quê? Porque, e você não pode chegar lá para a pessoa na empresa e falar, você vai usar dado sensível ou não? Porque provavelmente, por mais que a pessoa tenha feito o seu treinamento, ela não vai saber. Então você tem que falar, você vai usar aqui dado de opção sexual? Você vai usar aqui dado de raça? Dado de saúde? Não, não. Então você já sabe que não tem. Quais são os dados? E na hora que você. E quando eu falo aqui dados também cuidado, não é só dado tipo nome, endereço, telefone, dados técnicos. Porque dados técnicos podem se transformar em dados pessoais. Você pode ter ideia de que aqui é um dado técnico, né? Só uma questão técnica. Mas é uma questão técnica que de repente se relaciona com uma pessoa. Tá? É um dado técnico que está vinculado a alguém. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que não é da Bolt, mas não é só da Bolt. Quem é que alugou carro? Quem já alugou carro na vida? Imagino que vários já tenham alugado carro. Quando você aluga um carro, o que acontece se tiver uma multa? Você que vai pagar, tá? Então, o que vai acontecer? É um dado técnico, velocidade, mas é um dado técnico vinculado a você. Dependendo do carro, tem carros que têm sensores de frenagem brusca, por exemplo. Então, de repente, a empresa começa a ver que você está freando e acelerando, não é freando de uma vez e acelerando de uma vez. É um dado técnico do carro, mas é vinculado a você. Então, você tem que perguntar isso, porque a maioria das pessoas não vai ter atenção aos dados técnicos. Hã? Categorias de titulares. E aqui categorias é o quê? São consumidores finais, são funcionários, são crianças, são idosos. Então, categorias. Quantas pessoas vão ser afetadas pelos projetos? Quais tecnologias inovadoras, se é que existem alguma tecnologia inovadora, tá? Vão ser utilizadas? Onde os dados são armazenados? E qual é o fluxo de dados no projeto? Então, isso aqui, repito, é o mínimo para você ter o contexto da atividade como um todo. Matheus, beleza, agora eu tenho um contexto, vou atrás de base legal, certo? Não, tá errado. Então vou olhar a medida de segurança, certo? Não, tá errado.
Uma vez que você tem um contexto, você vai aplicar Privacy by Design. Você vai verificar se o projeto cumpre com o Privacy by Design. Como fazer isso? Você pode ir direto lá nos 7 princípios fundamentais do Privacy by Design, da professora Anne Cavoukian. Ela tem não só um livro com os 7 princípios, mas ela tem um livro dizendo como aplicar os 7 princípios. Livrinho, curtinho, né? Não é nem livro, é um documento lá de, sei lá, o do Privacy by Design eu acho que são 2 páginas, 2, 3, e o de como aplicar cada princípio são também 3 ou 4 páginas. Então você pode ir lá e olhar, falar, pô, tá aplicando isso aqui? Tem como fazer? Ou, de repente, de uma maneira um pouco mais específica, você pode utilizar lá a ISO 31700. Tá? Tem a 31700, tem um monte de critérios. Você pode pegar critério por critério e ver, tá aplicando isso, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Ok, Privacy by Design tá feito. Ou você pode fazer uma análise principiológica, olhar para os princípios da LGPD. Tem finalidade clara? Tá? Os dados são necessários para atingir a finalidade? Os dados são adequados? Os dados são exatos? Tem medida de segurança? Tem como prevenir problemas? E por aí vai. E aí você vai respondendo e vai analisando. Por quê? Porque é assim que começa o seu parecer, o seu relatório, como você queira chamar. A análise do DPO tem de começar por aqui, precisa começar por aqui. Para você virar para o negócio, né, para a empresa e falar, olha, empresa, você quer fazer isso, mas está faltando isso, isso e isso. Porque não vai adiantar você ter base legal ou ter medida de segurança se você não tiver o Privacy by Design. E aí você vai fazer aquilo que eu chamo aqui, né, dessa análise vai e vem. Por que vai e vem? Porque você faz a pergunta, aí volta, aí você vai de novo, aí vem a resposta, até que você esteja satisfeito com isso. Então, por isso que eu falei, é necessário conversar com as partes interessadas para compreender corretamente o projeto. Né? E, aliás, lembrei aqui, né, não posso deixar, a gente já vai continuar, mas deixa eu voltar aqui, né, só para lembrar, né, que eu tenho 2 oficinas de privacidade lá na plataforma DataOX sobre esses 2 temas. Eu tenho uma sobre o Privacy by Design com os 7 princípios fundamentais, e eu tenho outra sobre a ISO 31700. Né? Então, se alguém tiver interesse, né, dá uma olhadinha lá na plataforma DataOX, o link também está aqui na descrição. Mas voltando para cá então, né, você vai precisar conversar com as partes interessadas. Portanto, você precisa ter jogo de cintura, né, para o correto entendimento das necessidades da organização, claro, por um lado, e para o posicionamento firme com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, como está lá no artigo 1º da LGPD, porque no fim das contas é isso que você tem de fazer. Tá? Ou seja, sua função vai ser garantir isso aqui, proteger esses direitos. Então você tem de buscar esse equilíbrio, sem abrir mão, tá, dessa questão da defesa dos direitos. E isso é necessário para a correta definição do escopo do projeto. Se o escopo estiver mal definido, você, como DPO, não conseguirá orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, como está lá no artigo 41, parágrafo 2º, inciso 3, que é a sua principal função. Então, pegando aqui esses 2 projetos, o BOT e lá o Serviço de Atendimento ao Consumidor, perguntinha, os projetos podem avançar? E aí, pessoal, isso vai ficar para amanhã, né? Ou seja, a gente vai encerrar por aqui, tá? Eu vou, a partir de amanhã, ou melhor, amanhã a gente continua a partir daqui, né? Eu vou trazer aí a minha análise desses 2 projetos, claro, por alto, mas pelo menos uma indicação, tá? De se podemos ou não avançar com esses 2 projetos, o que é necessário, etc. Além de falar um pouquinho da questão lá das habilidades e a questão do mercado também, tá? Pessoal, é isso, tá? Para quem está até aqui, eu relembro que este material vai ser disponibilizado para vocês, né? Então, eu vou enviar para todos os que se inscreveram aqui no evento, tá?
Quem ainda não se inscreveu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para que você possa se inscrever e receber este material. Se de repente, por algum motivo, né, quer dizer, a aula vai ficar aqui disponível, gravada. Se por acaso você estiver assistindo essa aula depois aí da realização do evento, clicar no link para se inscrever, não funcionar, obviamente é porque, né, a gente já tirou ali o site de inscrição do ar, tá? Mas de toda sorte, tem aqui também na descrição aí o link para se inscrever na minha lista de e-mails, tem o link da plataforma DataOX, tá? E é isso, gente. Vamos parando por aqui, tá? Espero aí que vocês venham amanhã para que a gente continue e finalize aí o nosso evento, o que faz um DPO na prática. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.